Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar início a mais uma aula no nosso canal. A aula de hoje será sobre vetores no espaço euclidianos. Tá? Então a gente vai falar as noções básicas de vetores, as operações básicas, né, que são feitas e efetuadas através de vetores. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, por que estudar vetores? O que é vetor? Né? Então é a primeira pergunta. Muitas grandezas físicas, muitas grandezas vetoriais mesmo, como a gente diz, né, como força, velocidade, deslocamento, impulso, tá? Elas precisam não apenas de um valor, mas ela precisa também de uma direção, de um sentido, de uma magnitude, tá? Então, por isso em ciências exatas a gente divide dois tipos de grandezas, né? A gente tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares elas são caracterizadas por um único número, um valor. Então, por exemplo, distância, massa, área, tá? Volume, comprimento, tudo isso indica grandeza escalar, né? O nome diz escalar, significa que é um número, tá? Representado por um número, um valor. Por outro lado, a gente tem as grandezas vetoriais, que são essas grandezas que precisam, além de um valor numérico, direção e sentido, tá? Então a gente, por exemplo, a gente pode falar de velocidade, aceleração, força, né? Por exemplo, você fala, o carro lá ia com velocidade de 50 km por hora, mas esse 50 km por hora pode ser numa direção ou em outra direção, poderia ser num sentido ou outro sentido. Então a gente tem que especificar qual é a direção, qual é o sentido, tá bom? E essas grandezas vetoriais, elas são na sua maioria estudadas através dos vetores. Formalmente, quando a gente tem um segmento de reta, tá? O que é o segmento de reta? O conjunto dos pontos entre, você pega um ponto A e um ponto B, o segmento de reta é os conjuntos de todos os pontos que estão aqui no meio, né? Quando os dois pontos são iguais, a gente diz que esse segmento de reta é degenerado, ou então é nulo. Não faz sentido, na verdade, né? Você tem que trabalhar com eles. Então, a gente chama de degenerado ou nulo, tá? O comprimento do segmento de reta nulo, né, a gente define como sendo zero. E o demais, né, a gente tem um comprimento, que é a distância entre dois pontos, tá? Quando você tem um segmento de reta, ele determina uma direção. Tá? Então, uma direção ela pode ser determinada apenas pelo segmento de reta no espaço. Então, por exemplo, se a gente pega dois segmentos de retas paralelos, olha, eles significam a mesma direção, que é essa direção. Né? Se você pega um segmento de reta que se encontram, né, que se interceptam, eles determinam direções contrárias, né? Um para cá e um para lá. Tá? E além disso, se você fixa um segmento de reta, se a gente fixar um segmento de reta, a gente tem dois sentidos positivos possíveis, né? Você pode ter o sentido, no meu caso, para a direita ou para a esquerda, né? Então, a gente tem que, dado um segmento de reta, ele determina uma única direção, que é essa direção, né? Porém, com dois sentidos, né? Tá bom? Então, um segmento de reta com sentido de percurso fixado de A para B. Então, eu estou com o segmento de reta AB. Tá? Então, de A para B. Então, está com esse sentido de percurso, né? A para B. Então, a gente diz que ele é orientado. Tá? Quando a gente define o sentido de percurso, a gente diz que é um segmento de reta orientado. Por exemplo, aqui na figura, olha, de A para B. Né? Então, a gente tem um segmento de reta orientado, tá bom? E a gente diz que o A é a origem, né? E o B é o extremo, né? Então, a gente está nesse sentido, né? De A para B, tá? Dois segmentos orientados paralelos, eles podem ter o mesmo sentido de percurso, ou então pode ter sentido de percurso contrário, né? Se a gente pega dois segmentos aqui que eu falei, né? Ou eles têm o mesmo direção, né, mesmo sentido, eles têm a mesma direção, ou eles têm o mesmo sentido, né, ou eles têm sentidos contrários, né? Beleza. Vamos considerar dois pontos, dois segmentos, AB
e a linha B', né? Dois segmentos orientados, paralelos, não colineares, ou seja, são orientados e não estão um à frente do outro, tá? E nem estão em cima um do outro. O A e o A' as origens, o B e o B' os extremos. Então eu estou com dois segmentos, olha, A e o A' são origens e o B e o B' são os extremos. Então eu estou com dois segmentos paralelos nessa situação, né? Ok? Quando os segmentos A e A' não possuem interseção, ou seja, possuem interseção vazia, então se a gente faz o segmento A', B', são segmentos que não têm interseção, né? São segmentos que não têm interseção, então a gente diz que os dois estão no mesmo percurso, né? Mais à frente vai ter uma figura mais clara, mas significa o seguinte, ó, que está aqui o A, está aqui o A'. Então o B e o B' estão aqui em cima. E os segmentos estão daqui para cá, né? Significa o quê? Que eles não se cruzam, né? Esse segmento de reta aqui, a linha não cruza o segmento de reta B'. Eles estão na mesma direção e mesmo sentido, tá? Quando os segmentos se cruzam, possuem um ponto P de interseção, a gente diz que os outros dois segmentos, que o segmento AB e a linha B' possuem sentidos contrários. Notem. Para se cruzarem, tem que estar numa situação assim, né? Linha, né? Tem que estar numa situação assim, né? Então, um segmento seria esse, né? De A para B e A' para B', que é o B'. Então, olha, se você traça o segmento B', A', ele cruza o segmento A', tá? Então, cruza nesse ponto. Então, eles têm sentidos contrários. Vou dar um exemplo aqui com um desenho mais claro, olha. Note. Se o A e o A', que são a origem, né, estão, e o segmento não intercepta o segmento B', observe, não interceptam, né, não tem interseção dos segmentos A' com B', eles estão no mesmo sentido, né, porque é sempre de A para B. Porém, se eles se interceptam, faz esse X aqui no meio, né, significa que o AB está nesse sentido e que o A', B' está nesse sentido. Tá bom? Ok, pessoal? Beleza, então isso é a noção de sentido, né? Sentido e direção. Beleza, pessoal. Aqui a gente vai trabalhar muito os vetores de R2 e R3, tá? Que são os espaços euclidianos. Vamos considerar AB um segmento não degenerado, tá? E aí o que é vetor? Tá? O conjunto de todos os segmentos orientados de mesmo comprimento e sentido de percurso de AB. Tá? A gente chama de vetor com origem em A e extremo em B. Tá? Indicamos assim, né? AB. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver aqui na sequência, né? Que na verdade a gente vai chamar assim, né? Vetor B. Tá? E aí é o conjunto de todos os segmentos degenerados, a gente chama de vetor nulo, né? Todo segmento que não tem comprimento, né? A gente chama de vetor nulo. Assuma então que o ponto A ele tem a coordenada xa, ya e o ponto B tem a coordenada xb, yb. Então a gente consegue escrever o vetor em termos das coordenadas do ponto. Tá? Quem é o vetor AB? Notem, AB, xb menos xa, yb menos ya. Notem que vai haver, de forma natural, uma identificação entre o vetor e o ponto no espaço. Tá? O que é o vetor, pessoal? O vetor, ele assim, né? O vetor, ele é o segmento, tem aqui A, B. O vetor é basicamente esse camarada aqui. Tá? Só que existem vários representantes desse vetor. Tá? E um representante, que é esse que a gente acabou de calcular, pode ser colocado aqui na origem. Ó. Né? Que é o mesmo vetor, né? São
do mesmo tamanho, mesmo comprimento aqui, porém com deslocado para a origem. Tá? É o mesmo. Então, esse vetor é o mesmo vetor que esse, é o mesmo vetor que esse, é o mesmo vetor que esse. Tá? Então, assim, é um conjunto de vetores que é o mesmo vetor que esse aqui de trás, que é a mesma coisa desse outro. Tá? O que é vetor? O vetor, pessoal, ele é uma coisa livre no espaço. Tá? O vetor ele não é uma coisa fixa no espaço. Tá? Existem vários representantes para o mesmo vetor. A única coisa que a gente faz é deslocar ele paralelamente. Tá? Então, o que é vetor? É o conjunto de todos os segmentos orientados, né, de mesmo comprimento e mesmo sentido. Tá? Então, por exemplo, esse vetor é a mesma coisa que esse vetor, porém é diferente desse vetor, apesar de ter o mesmo tamanho aqui. Tá? Então, apesar de ter o mesmo tamanho, esse vetor aqui de cima é diferente dos outros dois, porque ele está com sentido contrário. Tá bom? Ok. Note que da forma que foi definido, eu acabei de dizer, né, um vetor ele não depende de sua posição. Né? Um determinado vetor ele pode ter um representante com origem em qualquer ponto do espaço. Tá? É natural a gente representar o vetor por uma única letra. Por isso, porque se você ficar representando por pontos, dá a impressão de que o ponto está fixo. Então a gente representa por uma letra, geralmente com essa setinha em cima, né, dessa forma aqui. Tá? Só exatamente para a gente não fixar nada. Tá bom? Então geralmente a gente denota por uma setinha. Por exemplo, aqui nessa figura, os dois vetores, olha, um com origem em A, outro com origem em B, né? Olha, um com origem em A, outro com origem em C, na verdade, né? Ambos são o mesmo vetor, só mudou a origem. O vetor V, ele é o vetor AB e também é o vetor CD, é o mesmo vetor, tá? Só mudou o representante. Tá bom, pessoal? Bom, então só para a gente fazer um exemplo, né, com base nesses pontos A, B e C, determine os vetores. Olha, letra A. Quem é o vetor V? AB. Então é só usar a definição, isso é, a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A, y do ponto B menos y do ponto A, né? Isso então fica. Então x do ponto B, menos 1, menos x do ponto A, que é 2. Y do ponto B, que é 0, menos y do ponto A, que é 1. Então, vocês acham que o vetor V é o vetor menos 3, menos 1. Tá? Então, assim, esse vetor ele tem vários representantes. Um representante dele é o AB. Né? Um representante desse vetor é o AB. Já escreveu que ele é o AB. Outro representante dele é esse, entre aspas, o ponto. Né? Se a gente traçar no plano esse ponto aí, vou traçar aqui, né? Menos 3, menos 1. Então, está aqui o ponto. Né? Esse é o vetor V. Né? Esse aqui é o vetor V. Observe o vetor AB. Vamos traçar o A e o B? O A, né? O x de A é 2. O y de A é 1. Certo? Então está aqui. E o B? O B, o x de B é menos 1. E o y de B é 0. Então, nota. Esse é outro representante. Tá vendo? São dois vetores paralelos aqui, ó. Os dois vetores aqui são paralelos, né? Só que eles têm o mesmo tamanho, mesmo comprimento e a mesma direção e sentido, né? Então, olha, a gente tem o mesmo vetor, porém com dois representantes. Um representante é o AB, esse aqui é o vetor V, né? Outro representante é dado através das coordenadas dele aqui, que é o menos 3, 1.
Então, em geral, um vetor ele vai ter vários representantes, tá? Item B, né? O vetor U, que é o vetor AC. Então, é a mesma coisa, é só fazer as coordenadas de C menos as coordenadas de A. Então, XC, 7, menos XA, que é 2. YC, que é 1, menos Y de A, que é 1. Então, a gente tem um representante do vetor, que é um representante do vetor U, que é 7 menos 2, 5, 1 menos 1, 0. Então, isso é um representante do vetor. Tá? E letra C, o vetor W, que é o vetor CB. Note, a gente tem que ficar atento, é somente a ordem mesmo. São as coordenadas de B menos as coordenadas de C. Então, é XB, que é menos 1, menos XC. O Y de B menos o Y de C. Então, a gente tem o vetor W aqui, que é o vetor menos 8, menos 1. Tudo bem, gente? Então, o vetor, né, ele tem vários representantes. Aqui a gente deu exemplos. Né? Um representante de cada um dos vetores já é dado aqui no enunciado da questão. Né? Por exemplo, um representante do vetor U é o vetor AC. Outro representante do vetor U é o vetor 5, 0. Tá bom? Ok. Agora, pessoal, o que a gente quer fazer é como trabalhar com esses elementos, como somar esses vetores, como subtrair, como multiplicar por um escalar, tá? Então, como que a gente soma vetores, né? Dados dois vetores U e V no espaço, tá? A gente considera os representantes da seguinte forma, olha. O ponto final de um vetor é o inicial do outro. A grosso modo dizendo, o que a gente faz para somar vetores é o seguinte, a gente tem um vetor U, a gente pega o representante de V que começa aqui, no final de U. Tá? Para somar. E aí a soma vai ser como se você estivesse andando aqui, em linha reta. Tá? Então esse vai ser U mais V, como a gente vai ver. Então, o que a gente faz? Olha, vamos considerar representantes de U e V, tá? De modo que o extremo de U coincida com a origem de V. Então, se o U a gente chama de AB, o V a gente vai chamar de B alguma coisa. No caso, eu chamei de BC. Tá? Então, é exatamente essa situação que eu coloquei aqui. Você tem o ponto A, você tem o ponto B, e aí você vem e constrói o ponto B para o vetor aqui na frente. Então, o V e o U está aqui. Tá? E aí a gente define o vetor soma como sendo o segmento de A até D. Então esse vai ser o vetor soma. Tá bom? Então geometricamente, para a gente tentar visualizar, né, a gente tem assim, tem aqui o vetor U, temos aqui o vetor V. Eu quero somar os dois. O que eu vou fazer? Vou pegar esse vetor V e vou arrastar ele aqui para cima. Vou pegar o representante dele aqui em cima. E aí quando eu fizer isso, eu tenho o vetor soma aqui. Tá? Que é o que acontece aqui na figura B. Tá? Notem o seguinte, que a gente só pegou o vetor V e transladou paralelamente aqui para cima e depois trouxe ele aqui para o ponto final do vetor U. Né? De certa forma, o que a gente faz é construir um paralelogramo e aí a soma é a maior diagonal do paralelogramo. Tá? A gente vai ver que a outra diagonal representa a diferença. Tá bom, pessoal? A gente poderia ter tomado o vetor V, como aqui na figura, olha, ao invés de levar ele lá para cima, como a gente fez aqui, a gente poderia ter deixado ele aqui embaixo mesmo, olha, e colocado com a mesma origem A. Tá? Se a gente tivesse feito isso, o que acontece? Fazendo isso, a soma de U mais V, ele é representado pela diagonal do paralelogramo. Tá? Paralelogramo baseado nas bases AB e AD, né? Muitas vezes a soma de adição é chamada de regra do paralelogramo exatamente por isso. Porque se você tiver um vetor U e um outro vetor V, a soma desses dois vetores vai ser a diagonal do paralelogramo. Tá? Vai ser o vetor que está representando a diagonal do paralelogramo. Então esse é o vetor U mais V. Tá bom? Então sempre lembrem disso. A posição do vetor
ela não é fixa, tá? Você vai escolher um que tenha ponto final igual ao ponto inicial do outro. Só que você pode ver isso apenas considerando o ponto inicial sendo o mesmo, tá? Como se fosse a origem, por exemplo, né? Como se fosse um sistema de coordenadas, você tivesse um vetor U e um vetor V, né? Quem seria o vetor soma? É a diagonal, é o vetor que representa a diagonal desse paralelogramo aqui, né? Então esse é o vetor U mais V, tá? Então a gente pode identificar assim também. Quando a gente quer somar 3 ou mais vetor, o procedimento é análogo, tá? O que a gente faz é somando de 2 em 2. Então, se eu quero somar um vetor U com o vetor V e depois somar ainda com outro vetor W, o que a gente faz? Primeiro soma U com V, vai dar a diagonal desse paralelogramo aqui. Agora eu somo U com W. Então vai dar esse vetorzão aqui. Então esse é o vetor U mais V mais W. Tá? Então o procedimento é o mesmo. Tá? Mesma coisa. Bom, pessoal, como sempre, às vezes trabalhar com a definição das operações é um pouco complicado. Então, o que a gente faz? A gente define algumas propriedades, tá? Que nos auxiliam para fazer essa soma, essa adição, multiplicação por escalar de vetores. Tá? Então, vamos considerar 3 vetores no espaço, U, V e W. Tá? Então, vale a seguinte propriedade. Primeiro, é comutativo. Você somar U com V é a mesma coisa de somar V com U. Tá? Então, vale uma comutatividade na soma. Tá? Vale associar, que é o que eu fiz no exemplo, né? Se você tem 3 vetores e quer somar os 3, você pode somar 2 e depois somar com o terceiro. Tá? Então, vale uma associatividade. Não importa a ordem que você soma. Você pode somar primeiro U com V e depois somar o W, ou somar V e W para depois somar o vetor U. Tá? Existe um elemento nulo, né? Que é a gente representa por um zero com a setinha em cima, que é o vetor nulo, que quando você soma com qualquer vetor, dá aquele vetor. Tá? E todo vetor não nulo possui um elemento oposto, tá? Indicado com menos U, tal que U mais menos U é o vetor nulo. Tá? Basicamente, né, o vetor oposto ele acontece o seguinte: você tem um vetor nessa direção e sentido. O vetor oposto ele tem exatamente a mesma direção, porém com sentido contrário. Então, ele tem a mesma direção, porém o sentido é contrário. Tá? Então, o U está numa direção e sentido, o V mantém a direção, porém com sentido contrário. Tá? Então, esse é o vetor menos U. E quando a gente escreve U mais menos V, geralmente a gente não escreve U mais menos V. Tá? A gente escreve diretamente U menos V. Tá bom? Que é chamado de vetor diferença. Tá bom? Então, o que é a diferença de U com V? É o vetor U mais menos V. Tá bom? Observe o seguinte, que esse vetor U menos V, tá? Que é a diferença, ele possui um representante que forma a outra diagonal do paralelogramo. Né? Vocês lembram que quando a gente tem aqui o vetor U mais V, ele forma essa diagonal, né? Essa diagonal em verde aqui, ó, do paralelogramo. Né? Então, o que está em verde aqui é o U mais V. Né? A gente soma os dois vetores, a gente tem essa diagonal. Quando a gente subtrai os dois vetores, a gente tem a diagonal oposta. Então, o que é U menos V? U menos V é esse vetor aqui, ó, com a diagonal oposta. Tá? Se a gente imaginar a ideia de colocar com o ponto final igual, né? É como se tivesse o vetor U, né? Esse é o vetor U. Aí você colocou o vetor V aqui em cima, certo? Então esse é o vetor V. Só que você não vai somar com o V, você vai somar U menos V. Então o menos V está para cá. Então menos V. Então quando você soma U mais menos V, vai dar esse vetor aqui, né? Que é U mais o menos V. Então,
Olha, eu só peguei esse representante aqui e arrastei ele aqui para dentro. Então ele representa a outra diagonal do paralelogramo, tá bom? Então, pessoal, a gente sabe como que soma dois vetores, né? E como faz a diferença. O que a gente quer saber agora é como multiplicar um vetor por um número, como multiplicar um vetor por um escalar, tá? Então, a multiplicação de um vetor por um escalar será denotada assim, tá? Alfa vezes o vetor, né? Ela é determinada pelo vetor que possui a seguinte característica. Primeiro, é o vetor nulo, se o alfa é zero ou se o vetor u já é nulo, tá? Sendo o alfa diferente de zero e u diferente de zero, então a gente tem três casos. Primeiro, esse vetor alfa vezes u, ele possui o comprimento alfa vezes o comprimento de u. Então você tinha um vetor u aqui, você multiplicou esse vetor u por alfa, tá? Então vai aparecer esse vetor u multiplicado por alfa, tá? Então essa é a primeira característica, o comprimento aumenta ou diminui, né? Depende do alfa. Se o alfa for maior que 1, aumenta o comprimento. Se o alfa for menor do que 1, diminui. Né? E o vetor que possui, ele possui esse vetor alfa vezes u, ele possui a direção, a mesma direção, tá? Ele fixa a direção, tá? São vetores que a gente diz que são vetores paralelos, né? Porque eles têm a mesma direção. Só que aí o sentido depende do alfa, tá? Eles têm o mesmo sentido, o u e o alfa u, se o alfa for maior do que zero. Então, esse exemplo que eu fiz aqui, olha, aqui no cantinho, é um vetor que possui o alfa maior do que zero, né? Ele possui a mesma direção e o mesmo sentido. A direção vai ser sempre a mesma, tá? Então, aqui ele tem o mesmo sentido. Pode acontecer dele ter a mesma direção, né? Porém, o sentido ser contrário. Então, aqui está o U, aqui está o alfa U. Né? Então, são vetores que possuem a mesma direção. Se o alfa for maior do que zero, ele tem o mesmo sentido também. Se o alfa for menor do que zero, ele tem sentido contrário. Tá? Como eu disse, às vezes, a gente trabalhar com os vetores, com a definição de vetor pode ser um pouco complicado. Então, a gente elabora estratégias para a gente poder sair dessa definição. E aí aparecem as duas estratégias utilizadas, né? Para somar dois vetores. Se os vetores têm coordenadas V1 e V2, o outro tem coordenada W1 e W2, então o que a gente faz na prática para somar V e W é somar coordenada a coordenada. Tá? É como se fosse uma matriz linha, né? Como é que você soma duas matrizes linha? Somando coordenada elemento a elemento, tá? Então é bem parecido. E a multiplicação também é multiplicar cada entrada do vetor, tá bom? Então alfa vezes V é alfa vezes Z1, alfa vezes Z2, tá? Então geometricamente o que isso representa? Geometricamente a gente tem esses diagramas, né? Quando você soma V com W, olha, você vai somar V1 com W1, tá? E obter a coordenada x do vetor V mais W, tá? E somando W2 com V2, você encontra a outra coordenada do vetor V mais W, tá? Então, o vetor V mais W, um representante é esse representante aqui. Nota, a gente está encontrando representantes, tá? Esse é o representante de V, esse é o representante de W. Quando a gente soma, a gente encontra um representante equivalente aqui de V mais W, tá? E a multiplicação por escalar, você vai, vamos supor que o alfa é maior que zero, você vai esticar o vetor, né? Então, se você tinha V2, você vai multiplicar por alfa. Se você tinha V1, você multiplica por alfa. Então, você vai esticar o vetor, tá bom? Bom, em R3, a situação é a mesma coisa, tá? A diferença é que vai ter três coordenadas, né? Você tem V1, V2 e V3, W1, W2 e W3, né? É a diferença. E a soma também é a mesma coisa, você soma coordenada a coordenada, né, do representante. E multiplicar por escalar também, você multiplica a coordenada do representante. Tá bom? Então, R2 ou R3, a forma de trabalhar é a mesma. O que muda é a característica de cada vetor. Então, por exemplo, olha, vamos supor que vetor V é 1, menos 2 e 3, e o vetor W é 0, 3 e menos 2.
Eu quero saber quem é um representante do vetor V mais W, né? Então, quem que é o representante de V mais W? É 1 mais 0, né? Ó, 1 mais 0, soma, menos 2 mais 3, soma, e menos 3 menos 2, soma. Então, fica menos 2 mais 3 e 3 mais menos 2. Então, isso é um vetor, é um representante do vetor V mais W, né? O que é um representante do vetor V mais W? É o vetor 1 mais 0, 1, menos 2 mais 3, 1, e 3 mais vezes menos aqui, menos, 3 menos 2, 1. Então, um representante de V mais W é 1, 1, 1. Tá? Outro representante aqui agora, por exemplo, de V mais 2W. Tá? Então, aqui primeiro a gente tem que encontrar o 2W. Então, isso é o vetor V, né? Então, isso é o vetor 1 menos 2, 3, né? Mais 2 vezes 0, 3 menos 2, né? Então, isso é 1 mais 2 vezes 0, que é 0, menos 2 mais 2 vezes 3, que é 6, e 3 mais 2 vezes menos 2, que é menos 4. Então, eu acho um representante do vetor V mais 2W, né? V mais 2W, que é 1, 4, menos 1. Né? E por fim, um representante do vetor 3V, que é 3 vezes 1, menos 2 e 3, né? E aí a gente utiliza a definição, que é 3, menos 6 e 9. Tá? Então, basicamente, é bem simples mesmo você trabalhar com essa soma e multiplicação de vetores por escalar. Tá bom? Ok. Um outro exemplo, por exemplo, em R2, né? A gente fez um exemplo em R3, vamos fazer um exemplo em R2. Ó. O que é U? Que era um representante de U menos V. Quem é um representante aqui de U menos V? É 1 menos 0, menos 2, menos 3. Então, um representante de U menos V é o vetor 1 menos 5. Né? Um representante de U menos 4V. Representante de U menos 4V é 1 menos 2, menos 4 vezes 0,3. Né? Então, isso é 1 menos 0, né? E menos 2, menos 12. Então, um representante de U menos 4V é o vetor 1 menos 14. E por fim, né, um representante de 3V é 3 vezes 0,3, que é o 0,9. Tá? Então é bem simples mesmo da gente trabalhar com os vetores, tá bom? Então, assim, essa noção de vetor, pessoal, muitas vezes, ela é muito ligada, como eu já disse, a grandezas vetoriais. Então, vocês vão ver os vetores na hora de falar de velocidade, falar de força, tá? Por exemplo, é muito comum, para quem já estudou física, a gente falar assim, né? A gente tem um bloquinho e aí a gente representa assim, força de atrito, força, peso, né? Por que a gente usa essa setinha? Exatamente porque são vetores, são forças vetoriais, tá? São componentes de vetores, tá bom? Velocidade, por exemplo, a gente faz um desenho, coloca aqui um bloquinho aqui, chiando com uma velocidade, a gente denota assim, né? Velocidade V, né? Então, é muito comum, tá? A notação de vetores, ela já é carregada para esse tipo de grandeza, né? Grandezas vetoriais, tá bom? Força da gravidade, a gente costuma denotar assim, né? Tá? Então, é o tipo de situação que vai aparecer vetores frequentemente. E trabalhar com vetores exige isso, tá? Exige essa percepção de que vetores não é uma coisa fixa. O vetor ele tem vários representantes no espaço, tá bom? Então, quando a gente fala de um vetor, a gente não está falando de uma única posição, a gente está falando de um representante. Por exemplo, a gente coloca a força-peso com esse representante.
Mas depois a gente pode colocar esse representante, a gente pode colocar esse representante, a gente pode colocar esse representante. Tá? Então, a ideia de vetor é essa. Ele é uma coisa livre de espaço. Todo lado que você olha tem um vetor. A gente pode dizer assim, tá? Ok? Então era isso que eu tinha para fazer aqui no momento de hoje, né? A gente dá essa introdução, dá essa noção de vetores, tá? E a gente segue aí nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco de combinação linear, o que significa dois vetores, um terceiro vetor ser combinação linear de dois vetores ou mais, tá? Em R2, em R3, o que significa um conjunto ser linearmente independente, ser linearmente dependente, vamos falar de comprimento, o que é o comprimento, eu comentei aqui hoje que o vetor multiplicar por um escalar, ele multiplica o comprimento, mas eu não falei o que é comprimento ainda, tá? Então eu vou dizer para vocês o que é o comprimento de um vetor, tá bom? E vamos definir o que seria o multiplicar vetores, tá? O que seria equivalente da multiplicação de vetores, que é o que a gente chama de produto escalar, tá bom? Então, muito obrigado a todos, valeu e até a próxima.